Queridos irmãos e irmãs, amados catequistas, vamos continuar o nosso itinerário de formação e vamos pedir que o Senhor nos ilumine. Maria, Mãe da Evangelização, nos mostre o caminho que devemos seguir. E para viver esse tempo, é claro que a gente precisa se aprofundar, não é? Aprofundar para que a gente possa dar razões à nossa fé. Eu tenho dito isso em todos os nossos vídeos. Mas antes de continuarmos o nosso estudo, eu gostaria de dizer para você que se inscreva no nosso canal. Se inscreva e dê um joinha lá, deixe o seu comentário, isso é importante para que o Facebook entenda que você gostou do nosso conteúdo, tá bom? Então, Facebook não, YouTube, tá? YouTube entenda que você curtiu e gostou do nosso conteúdo, viu? Nos últimos encontros nós falamos muito do catecumenato, dos tempos, das etapas, esse processo todo de iniciação que é apaixonante. Falávamos de uma urgência da iniciação cristã e agora nós vamos continuar falando de umas características complementares desse método, né, catecumenal. Durante todos os nossos encontros a gente percebeu, não é, que a gente precisa se aprofundar no conhecimento de Jesus Cristo para assim melhor a gente poder transmitir o conteúdo da nossa fé, que o principal conteúdo é claro que é Jesus Cristo. E nesse encontro de hoje nós vamos dar mais um passo, não é? Falando de características do catecumenato. Algumas características do catecumenato. Então vamos olhar para algumas delas que são importantes. A atenção à formação integral e vivencial. Olha como é importante isso aqui. Dá uma atenção total e integral e vivencial. Olha lá. A catequese com inspiração catecumenal exige de nós, catequistas, que a gente se forme de maneira integral e vivencial. Uma outra dimensão do método é uma dimensão orante. É importante a gente pensar nisso aqui. Só um minutinho. É importante a gente pensar nisso aqui. Pronto. É assim que funciona, né? Então, falou temos que ter uma atenção, uma das características importantes do método é uma formação integral e vivencial. Uma outra característica importante do método é a dimensão orante que precisamos ter. Então, o catequista precisa ser um homem e uma mulher de oração. Precisa rezar. Eu sempre digo que a oração não é o tanto que eu rezo, mas como eu rezo. Isso aqui é importante a gente pensar, viu? Uma outra característica do método é a prática da caridade e a renúncia de si mesmo. Veja, e a gente olha para essa característica e se lembra de uma passagem de Jesus Cristo quando ele diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então precisa renunciar a si mesmo para viver a vontade de Deus na sua vida. Uma outra característica é o acompanhamento dos introdutores. Quem são essas figuras, né, que aparece tanto no catecumenato e que a gente tem muita dificuldade de compreender quem são elas, né? Quem são os introdutores?
Os introdutores são aqueles membros da vida paroquial, aqueles homens e mulheres de fé que vão acompanhar o catecúmeno no primeiro momento, no tempo do querigma. Eles serão aqueles que vão apresentar o querigma de maneira apaixonada para o seu catecúmeno ou seu catequizando no primeiro momento. O catequista propriamente dito, ele só entraria no segundo momento. O primeiro momento é todo feito pelo introdutor. Aquele casal, por exemplo, da pastoral familiar, homem e mulher abnegado, homem e mulher de Deus, que vão apresentar Jesus Cristo de maneira muito apaixonante para essa pessoa. Essa é a figura do introdutor. Outra coisa importante, característica importante, é a contribuição dos padrinhos e dos membros da comunidade. Então, quando a pessoa vem para a catequese, aqui eu vou abrir um parêntese importante, vamos pensar na catequese crismal. Quando ela vem para a catequese do crisma, ela já vai com uma bagagem, não é? Então ela tem um papel importante já de discernimento. Então a gente aconselha que os padrinhos já comecem a acompanhá-la. Ela já vai escolher, por assim dizer, o seu padrinho. E esse padrinho vai acompanhar essa pessoa. Não é esse catequizando ou esse catecúmeno em todo o processo, em todo o caminho. Tá bom? E, claro, e os membros da comunidade. O agir pastoral da comunidade precisa acompanhar a catequese e o catequizando. A participação gradativa nas celebrações da comunidade. Então a gente vai introduzindo os nossos catequizandos na vida celebrativa da comunidade, na vida litúrgica da comunidade. Eles começam a ter gosto por esse momento. Olha o caminho como é importante. A gente precisa estimular o seu testemunho de vida. E tudo isso aqui é importante para a vida, tá bom? E uma íntima cooperação entre catequese e liturgia. Essa aqui parece que é das coisas mais importantes que nós temos, que é essa participação efetiva e ativa da liturgia e da catequese, que precisam estar juntas. Então a vida litúrgica e a vida catequética não podem, por hipótese alguma, se separar. Elas precisam andar juntas e de mãos dadas. Tá bom? Isso aqui é importante para a gente poder perceber que as características de que eu estou dizendo para você e a característica da unidade entre a liturgia e a catequese, ela parece ser das coisas mais importantes que nós temos. Porque é a vida celebrativa que vai fazendo com que essa pessoa vá sendo introduzida dentro do grande mistério, não é? Lá na catequese você vai aprendendo e na liturgia você vai celebrando. Então uma coisa e outra você vai misturando, como que misturando mesmo, né? No sentido de unidade, essa unidade da liturgia e da catequese que não pode por nada se separar. Bom, isso aqui é importante. Então vamos pedir que o Senhor, né, nos dê essa força para a gente pensar nisso na catequese dessa forma. Outros pontos importantes para a catequese é esse destinatário. Para quem é a catequese? A quem se destina a catequese? Quem são os interlocutores, não é, da catequese entendida como iniciação à vida cristã? Para quem é essa catequese, não é? Quem são os seus destinatários? Quem são os seus interlocutores? Então vamos pensar, não é? Como Jesus no diálogo com a samaritana, vamos pensar
qual era o destinatário, né, daquela palavra de Jesus no diálogo com a samaritana. Era ela e depois dela a comunidade. Então os destinatários próprios ali, naquele diálogo de Jesus com a samaritana, o primeiro destinatário era ela, a samaritana, e depois o seu testemunho na vida de comunidade. Então vamos dar passos, né? E vamos pensar nesse momento aqui. Porque são diversas as motivações. Nem sempre buscam ou sabem que existe um processo de iniciação. Às vezes as pessoas não sabem que existe um processo de iniciação. Ela diz assim: eu vou matricular o meu filho na catequese, ele vai ter aula de catequese. Então, nós catequistas já temos que começar a ensinar desde aqui, especialmente nos pais, não é? E nós fazemos aqui na paróquia e em vários lugares já também no Brasil, e aqui na paróquia nós fazemos a festa das inscrições para a catequese, e a gente faz uma festa já tentando desmistificar algumas coisas, não é? Porque nós temos a catequese com crianças, a catequese com jovens e adolescentes e a catequese com adultos. A gente tira as idades nesse sentido. Aí fica mais tranquilo. Então você não vai fazer uma inscrição, uma matrícula, não. Perdão, você vai fazer uma inscrição. Quem vai ser inscrito? A sua criança, o seu jovem, o seu adolescente filho ou você adulto, né? Há os que foram evangelizados insuficientes, não é? A gente percebe que chega para a catequese, para as nossas comunidades, crianças, jovens e até adultos que não sabem traçar sobre si o sinal do cristão, o sinal da cruz. Então nós temos um caminho muito longo para evangelizar essas pessoas. Qual é a primeira coisa? Ensinar o sinal da cruz? Não. A primeira coisa é fazer com que a pessoa se apaixone por aquele que morreu na cruz. Olha aqui o caminho. A primeira coisa não é ensinar o sinal da cruz. A primeira coisa é fazer com que essa pessoa se apaixone por aquele que morreu na cruz. E por isso, como isso acontece? Com um aprofundamento e uma experiência cristã, que nós chamamos de querigma, não é? E depois, tem gente que se decepciona com isso também, não é? E muitos abandonam a igreja. Por que muitas pessoas abandonam a igreja? Por que muitos se decepcionam? Porque de repente a gente vai ensinando coisas que eram para vir depois. Dei o exemplo do sinal da cruz, mas a gente pode ensinar, e eu vou repetir aqui, vou terminar esse encontro aqui. Eu gostaria que ficasse muito frisado para nós, no caso, por exemplo, do sinal da cruz, que nós teimamos em ensinar: você tem que chegar na igreja, você tem que fazer o sinal da cruz. É claro que sim. É claro que você tem que fazer a genuflexão. É claro que você tem que fazer vênia no altar. Isso é para nós, que já fomos evangelizados, que já fizemos uma experiência profunda com Jesus Cristo e estamos apaixonados pela sua doutrina. Aquele que está chegando, a gente tem que fazer com que ele se apaixone por Jesus Cristo. E a doutrina vem depois. Percebe o caminho catecumenal como é? Apaixonar-se por Jesus Cristo e a doutrina vem depois. Que Deus nos ajude e que esse encontro que nós fizemos hoje, ele possa produzir em nós frutos e frutos que permaneçam, e que esse encontro possa produzir não apenas em nós, mas nos nossos, para quem nós vamos repassar tudo isso. Que Deus abençoe, que nós catequistas continuemos apaixonados por Jesus Cristo e levemos essa paixão aos nossos catequizandos. Maria, Mãe da evangelização e de todos os catequistas, rogai por nós.
Deus abençoe, bom proveito nessa formação e vamos evangelizar o mundo, vamos encher o céu com a nossa oração e colocar muita paixão na vida dos nossos catequizandos e na vida daqueles que se apresentam no nosso caminho. Deus abençoe.